Hoje, especificamente, eu vou falar do meu filho, né, o Robertão, o mais velho, que velejou em Optimist durante algum tempo, chegou a participar de campeonatos e lá em Brasília, no Lago Paranoá. Optimist é uma categoria de barcos, né, para criança, e é um barco muito ágil, mas bastante competitivo. É um barco barato, que é acessível, né? Barato entre aspas, né? Mas é um barco que possibilita as crianças aprenderem a velejar de uma maneira segura e, e é muito interessante você ver o desempenho das crianças, né? Eu fui capitão de flotilha, né? Eu tinha um barco inflável com motor de polpa e eu acompanhava os garotos durante as competições, os treinos, os ensaios, dava informação, né? Assistia as crianças, esse negócio. E uma das preocupações que eu tinha naquela época era a disputa das crianças. Havia uma competitividade muito acirrada e estimulada pelos pais e pelas mães, principalmente aqueles que tinham mais recursos, acabavam investindo dinheiro em barcos incríveis, né? Alguns barcos eram de madeira, outros barcos eram de fibra, equipamentos de alta performance. E a gente gostaria que o Optimist não tivesse esse espírito de competição, principalmente motivado muito mais pelos pais do que pelas próprias crianças. Então a gente tentou algumas vezes fazer algumas competições que não havia vencedores, né? Era apenas velejar, né? Se fazia circuitos de vela, ia, voltava, que eu achei interessantíssimo e inclusive houve momentos que a gente percebia que as crianças realmente se divertiam muito mais nessas idas e vindas, nesses percursos, que propriamente sob a pressão das competições. Eu me lembro uma vez, no final de semana que a gente estava no lago, e houve um vendaval estranhíssimo, super rápido, extremamente perigoso, e baixou um temporal daqueles que uma chuva intensa, um vento intenso, e criança, só via criança voando e barco virando. Todos obviamente têm o seu salva-vida, mas sempre é perigoso. E eu saí desesperado com a lancha, buscando um, buscando o outro, juntando as crianças, contando. E quando eu estava nesse negócio, eram dois barcos, me lembro, dos bombeiros, que rapidamente chegaram ao local, quando viram que tinha havido aquilo. Mas, e depois algumas últimas crianças foram resgatadas na beira do lago, né, que o barco virou e as crianças foram para a beira, mas foi um grande susto. Mas finalmente tudo acabou bem. Esse barulho aqui é normal. Mas foi muito bom, porque felizmente não aconteceu nada. E as crianças eram muito bem treinadas e com muita capacidade de decisão. E nesses momentos que a gente vê como é importante essas crianças terem esse treinamento e essa visão de saber manusear o barco. Porém, não havia dúvida nenhuma que um vento daqueles ele era invelejável, né? Não havia condições de se fazer nada a não ser esperar o vento passar. E como o vento veio muito rápido e muito forte, pouca gente ficou, todos praticamente acabaram. Naquela época eu velejava no 470, que eu vou falar no próximo vídeo, que é uma classe olímpica, bem mais para adultos, né? Uma classe extremamente veloz e competitiva. Apesar dessa preocupação com a não competição, né, meu filho acabou se sagrando campeão local, né? Isso me deu um certo orgulho, né? Mas um orgulho controlado e que eu percebi também, foi até uma lição minha, né, que eu aprendi, e que aquele sonho de ter um filho campeão era muito mais meu do que dele.
Na realidade, o meu filho, eu acho que ele preferia jogar tênis, jogar futebol, principalmente tênis, do que propriamente a vela. E a gente às vezes demora um pouco para cair a ficha e entender que os nossos filhos, eles, conforme os anos vão passando, eles não são nossos, né? Eles são deles, têm suas próprias vontades, suas próprias intenções. E o Roberto, ele sempre foi um garoto especial, tinha uma inteligência, uma capacidade, uma determinação, e o resultado a gente vê hoje no seu brilhante caminho. E, sem sombra de dúvida, aqueles poucos momentos que nós tivemos juntos, né, que não foram tantos anos, mas eu acredito que tenha ficado para ele a importância de você sozinho num barco com 12, 13 anos, ter um controle, né, só, sem ninguém. Isso eu acho que é muito importante para uma criança. Aprender que é capaz de tocar um barco à vela com vários tipos de vento, sem ajuda de ninguém. Mas sem dúvida, né, esses momentos ficaram marcados para mim. E acredito que para o meu filho também, né? É muito legal você ver esse desenrolar e que isso causou nele, né? Como uma visão de mundo, uma visão de responsabilidade. Ok? Um abraço a todos. E no próximo eu vou falar do 470, que já foi assim a minha coqueluche, né? Adorava o 470. Um abração a todos, mais uma vez.